Olá a todos da turma de Gestão de Recursos Materiais. Estamos aí novamente com uma videoaula, agora com o tema 6, que é cadastramento e condições gerais de fornecimento, né? O relacionamento que a empresa vai estabelecer com seus fornecedores. No tema 5, né, que nós terminamos na aula passada, nós abordamos basicamente a capacidade que a empresa tem em estocar, né, envolvendo aí o lote de compras, né, ou seja, né, qual é o custo que se tem aí para fazer o procedimento de compra, né, quantas compras devem ser feitas ao longo do tempo, né, durante um ano. Então vimos aí que no lote econômico de compras você tem essa discussão relativa a ao pedido, né, o custo pedido e também o custo de armazenagem. Tá? Na aula passada nós vimos o ponto de pedido, né, ou seja, o momento adequado em que se deve efetuar o pedido, tá? Que é aquele momento, né, exato em que você deve efetuar o pedido, levando em consideração o tempo que se leva para fazer a, a tomada de preços, né? O tempo que se leva para fazer a compra, depois a empresa produzir, depois a empresa entregar, né? O fornecedor produzir e entregar, tá? E aí o momento certo de fazer a compra, tá? Então, no tema 5, basicamente a discussão sobre estoque, né? E como alimentar esse estoque, né? No tema 6, nós vamos ver a relação com os fornecedores, né? Quais são os critérios, né, para poder escolher fornecedor, né? Qual deve ser a forma do melhor relacionamento, tá? Então vamos trabalhar com alguns conceitos importantes aí, né? Voltados aí para melhorar a avaliação, monitoramento, a performance, né, dos fornecedores de materiais e insumos, né? Então como que é medido, acompanhado, monitorado esses fornecedores? Tá? Então, né, nessa questão aí de cadastramento, é importante levar em consideração algumas atividades centrais, né, que é a qualificação, né, a avaliação e desempenho de fornecedores de materiais e serviços, né, o papel é esse. E três variáveis que são aí muito importantes para o bom relacionamento e também para melhorar a eficiência organizacional, né, que é preço, qualidade e prazo de entrega, né? Preço melhora a eficiência, reduz, né, o custo. Qualidade é um fator chave para melhorar a eficácia organizacional, entregar um produto que o cliente fique satisfeito, né? E o prazo de entrega é essencial, principalmente no que se refere à reposição de estoque, tá? E isso pode comprometer o processo produtivo, né? Então é um elemento também central, tá? Então, no relacionamento com fornecedores, esses três critérios aí são essenciais. Bom, e aí, né, quais são os objetivos desse bom relacionamento com o fornecedor? Garantir a qualidade de fornecimento, tá? Então, atendendo as melhores políticas e práticas de mercado, né? Capacitar os fornecedores para atender os requisitos exigidos, tá? A necessidade de melhorar, né, essa entrega. Então, às vezes, você não encontra um fornecedor adequado e aí você não encontra também no mercado um que possa substituí-lo. A necessidade, então, de qualificar esses fornecedores, né? A Petrobras fez muito isso. Tá? Os seus fornecedores não se adequavam, ela capacitava, qualificava para poder ter fornecedores, senão não teria. Né? É uma empresa com um nível de exigência muito elevado e por isso precisa de fornecedores qualificados também. Né? Outro aspecto é selecionar e manter no quadro de fornecedores de fornecimento as melhores empresas de mercado, né? Então você tem que ter ali um quadro, daqui a pouco a gente vai ver isso, que vai estabelecer um ranking, né, sobre, né, quais são os melhores, os mais confiáveis fornecedores. E alguns outros critérios aí, além daqueles que nós falamos, né, que são essenciais. Tá? Então, qualidade, preço, serviço, entrega, capacidade de produção, risco, tecnologia. Tá? Então, dependendo aí
né, de uma empresa que trabalha com inovação. A tecnologia vai ser aí a variável essencial, porque às vezes você pode ter um bom preço, um fornecedor com bom preço, com uma boa qualidade, mas que não tenha a tecnologia que você precisa naquele momento, né? Então, para determinados tipos de empresas, isso vai ser essencial. Né? A reputação, principalmente para aquelas empresas que estão agora iniciando as compras, né? A referência de mercado é essencial. Né? A finança, né? O fator da empresa ter capacidade de produzir, às vezes fazer uma compra muito grande e ela está com uma capacidade financeira muito ruim. E isso vai comprometer, né? Isso pode comprometer o fornecimento, ela não ter condições de entregar aquilo que recebeu, até antecipadamente. Né? O relacionamento e a organização e gestão da empresa, né? Aquele velho conceito de governança, né? Então são outros elementos aí que vão fazer parte desse cadastramento, né? E aí nós temos aí três tipos essenciais de fornecedor, né? O fornecedor monopolista, tá? Então é aquele que só tem ele, tá? Portanto a empresa não tem para onde correr. Né? Então eu até comentei isso nos primeiros dias de aula, aí em sala de aula, a gente falava sobre as indústrias que produzem sacolas plásticas, né? E plástico em geral. Tá? Você precisa do polipropileno, que é um insumo produzido pela Petrobras. Tá? A sorte que é um fornecedor monopolista, mas que é estatal também. Então, atendendo a própria demanda de mercado interna, ela não vai se recusar a produzir e quebrar uma quantidade de empresas que atuam em determinado setor, né? Mas agora, imagina se fosse uma empresa privada que daqui a pouco ela resolvesse não mais querer produzir polipropileno. Você teria ali uma dificuldade muito grande das empresas obterem essa matéria-prima. Né? Então, o fornecedor monopolista é um risco muito grande para as organizações, porque só tem ele, o preço quem estabelece é ele, né? E a empresa fica muito a reboque desse fornecedor, né? Por ser monopolista. Outro tipo são os fornecedores habituais, são aqueles que a empresa já compra, né, de maneira já consistentemente, né? Ou seja, já frequentemente, né? Já compra frequentemente com aqueles fornecedores, né? Então, aí é a necessidade de você estabelecer um ranking, né? Porque aí você tem uma capacidade de escolha muito grande e aí, por isso você tem que, e você pode, portanto, estabelecer aí um nível de exigência bem maior, né? Então, essa capacidade aí que a empresa tem, essa possibilidade, né, de poder ranquear, porque tem uma gama muito grande de fornecedores. É o melhor dos mundos porque o poder de barganha é melhor, né, estabelece uma relação mais favorável para a organização, né? E outro ponto aí, outro tipo de fornecedor são os fornecedores especiais. São aquelas empresas que oferecem produtos, né, não monopolistas, mas produtos com um valor agregado maior, ou com uma tecnologia bem avançada, né? Ou seja, só aquelas empresas, são poucas empresas que fabricam, tá? Então, vamos supor aí a Intel. É um fornecedor especial, né? Porque a sua matéria-prima é essencial para a produção de computadores, notebooks, celulares, né? Então, os seus processadores, né, são considerados aí especiais, né? Portanto, pode ser considerado aí um fornecedor especial, tá? Então, são esses três tipos aí de fornecedores que estão disponíveis no mercado. Bom, algumas definições aí importantes, né? Grupo de materiais, que são aí espécies, né, de grupos, né? Você tem um conjunto muito grande de itens, de materiais, né, dentro de uma empresa. Você vai classificar, você vai aí agrupá-los, né? Então, né, uma empresa que atua aí no ramo de serralheria, tem lá o setor de grupos de parafusos, ferragens, né, soldas, tá? Então você vai agrupar de acordo com essas características, tá? O comprador,
que é a empresa, que é o funcionário responsável dentro da empresa para efetuar a compra, né? Então ele tem que ter um conhecimento grande. No tema 7, né, que vai ser a próxima aula, a gente vai trabalhar a questão da tomada de preço, da licitação, né? Então esse comprador ele tem que estar dominando bem essas técnicas, né? Dominando bem esses processos para poder viabilizar e favorecer a empresa. Tem o vendedor, né, que é aí, né, o funcionário do fornecedor, né, que vai ser o responsável por estabelecer a relação com a empresa, né? Então é necessário buscar aí uma boa proximidade com esse vendedor. O fornecedor habilitado, né, que são aqueles fornecedores qualificados para o fornecimento, né, dos grupos aí de materiais, né? Então, de acordo com os grupos, os parafusos, as ferragens, as soldas, né? Então você tem ali os fornecedores habilitados. O quesito de avaliação, tá? Que é a performance de cada fornecedor dele, né? A gente vai ver daqui a pouco o quesito disso, né? O ranking que se estabelece, tá? A categoria de materiais, né? Você pode ter aí material A, B, C, D. Não é aquele material que nós vimos lá de classificação da curva ABC, não, tá? Aqui a gente está falando de, pode ser material 1, 2, 3, tá? Então vamos imaginar uma indústria de móveis para escritório, né? Você tem lá a ferragem, você tem a espuma, né? Você tem lá a madeira, tá? Então são categorias de produtos diferentes, tá? Então você vai categorizar de acordo com o grupo de materiais, tá? E a classificação do fornecedor, tá? Se ele é um fornecedor classe A, ou seja, assim, que tem um ranking muito elevado, a sua avaliação é muito elevada, e o mediano e a classificação baixa, né? Daqui a pouco também a gente vai ver, tá? Então, são as definições que nós temos aí para essa relação da empresa com os seus fornecedores. E aí, né, dentro desse conceito, né, qual o papel aí, o que o vendedor pode fazer, né? O vendedor lá do fornecedor pode fazer? Receber do comprador via e-mail solicitação de cotação, né? Ele recebe a cotação para poder então oferecer a sua proposta, né? Responder a proposta de cotação, tá? Receber do comprador do e-mail aviso para efetuar a cotação através do site, tá? Olha, ó, vai lá no site e apresenta a sua proposta lá, porque a gente faz um pregão eletrônico, né? Então você tem que estar presente naquele processo. Acessar por iniciativa própria o site e inserir a cotação, tá? Às vezes a empresa abre esse espaço para que os vendedores fiquem ali colocando o seu produto, né? Colocando os seus preços, as condições, né? Então aí fica mais fácil de você fazer a cotação, já está tudo ali já alimentado. E acompanhar e monitorar a sua classificação, né? Muita empresa disponibiliza qual é a classificação daquele fornecedor com critérios claros, né? De preferência quantificados, né? A gente vai ver ali, né, como que você quantifica esses critérios. Para quê? Para que aquele fornecedor ele chegue na organização, entre lá no site e veja que realmente a sua nota atende e é compreendida, né, por todas as empresas fornecedoras como sendo algo assim transparente, né? Então a transparência é um fator essencial e uma das melhores formas de você ser transparente é quantificar, né? Colocar números, tá? Bom, então a gente vai fechar aqui esse primeiro vídeo para não ficar muito longo e não ficar difícil de colocar para vocês.